No princípio da criação, o plano de Deus para o homem era claro e perfeito. O regime alimentar indicado ao ser humano não incluía o uso de carne. Somente depois do dilúvio, quando a vegetação da terra foi completamente destruída, Deus permitiu que o homem se alimentasse de carne, uma concessão temporária e não uma aprovação permanente. Tirando-os do Egito, onde viviam em meio a hábitos corrompidos e glutonarias, Deus buscou educá-los para serem um povo santo, separado, um exemplo para o mundo. No entanto, o coração humano, acostumado às panelas de carne do Egito, rebelou-se contra o alimento simples e puro provido por Deus. Apesar disso, o ideal divino continuou sendo rejeitado. Quando se estabeleceram em Canaã, Deus permitiu o uso de carne sob restrições específicas, buscando minimizar os males que dela adviriam. Mesmo assim, ao se afastarem do plano divino, os israelitas sofreram grandes prejuízos físicos, morais e espirituais. O salmista declara que o Senhor satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Ao preferirem o terreno ao espiritual, perderam a oportunidade de alcançar o elevado ideal que Deus havia planejado para eles. A energia e a vida contidas nos vegetais passam para os animais, e delas o homem se nutre ao comer carne. Assim, seria muito melhor obter esses nutrientes diretamente das fontes originais criadas por Deus, em vez de receber uma versão degradada e intermediária por meio da carne animal. A carne vendida nos mercados muitas vezes está contaminada com germes de tuberculose e câncer. O próprio porco, que a Bíblia declara imundo, é um exemplo extremo de impureza. Além disso, muitos animais destinados ao abate são criados em condições deploráveis. Excluídos da luz do sol e do ar puro, alimentados com produtos deteriorados e mantidos em estábulos sujos, esses animais desenvolvem organismos carregados de impurezas. Assim, mesmo quando capturados em águas aparentemente puras, podem levar doenças aos que os consomem. Ellen White observa que os efeitos nocivos do regime cárneo podem não ser imediatos, mas o fato de os sintomas demorarem a aparecer não significa que não existam. A crueldade envolvida no abate dos animais afeta o coração humano, tornando-o insensível. Ellen White observa que muitos desses animais demonstram inteligência, afeição e sensibilidade comparáveis, em certo grau, às humanas. Essa reflexão toca o âmago da consciência. A verdadeira força, ensina Ellen White, não depende da carne, mas da harmonia com as leis de Deus. Muitos, ao abandonarem a carne, sentem inicialmente fraqueza e falta de energia. Mas isso se deve ao caráter estimulante do alimento cárneo, que agita o sangue e os nervos, criando uma sensação falsa de força. Ellen White aconselha que, ao deixar de comer carne, não se deve simplesmente eliminá-la, mas substituí-la por uma variedade nutritiva e saborosa de cereais, nozes, verduras e frutas. Requer, porém, paciência, sabedoria e boa preparação dos alimentos. Uma cozinheira habilidosa pode transformar pratos simples em refeições saudáveis e apetitosas, substituindo com sucesso o alimento animal. O paladar se refina, o sangue se purifica e o espírito se eleva. Aqueles que perseveram descobrem uma nova qualidade de vida, mais leve, mais pura e mais próxima do ideal divino. Como podem os que desejam ser puros e santos, preparados para a companhia dos anjos celestes, continuar a consumir algo que degrada corpo e alma? É um convite à reforma física, mental e espiritual. Ao adotar o regime natural, o ser humano se aproxima novamente de Deus, aprende a viver em harmonia com suas leis e desenvolve um coração compassivo para com todas as suas criaturas. Ao ensinar seus filhos a amarem e respeitarem os animais, refletem a imagem do Criador, cuja bondade se manifesta em toda a natureza, que onde novamente o homem se alimentará do fruto da terra, conforme o plano perfeito estabelecido no princípio. O Criador, ao escolher os alimentos ideais no Éden, mostrou o que era melhor para a vida, a saúde e o caráter do homem: frutos, cereais e verduras. Desde o início, o Senhor havia revelado qual era o regime mais saudável e apropriado à natureza humana. Ao conduzir Israel, seu povo escolhido, ele novamente procurou ensinar a mesma lição. Para tanto, providenciou-lhes o alimento mais adequado,
O maná, chamado nas Escrituras de o pão do céu. Por causa de sua murmuração e descontentamento, o Senhor concedeu-lhes carne, mas apenas por pouco tempo. E o resultado foi trágico. Doenças e morte se espalharam entre o povo. Foi proibido o consumo de animais impuros como o porco e também o uso da gordura e do sangue. Além disso, apenas animais saudáveis, devidamente abatidos, podiam ser usados como alimento. Ellen White explica que o consumo de carne nunca foi o melhor alimento para o ser humano. Quando alguém se alimenta de carne, está apenas ingerindo de forma indireta o que o animal já obteve dos cereais e verduras. Nos tempos modernos, a situação se tornou ainda mais grave. As doenças entre os animais têm crescido de maneira assustadora. De acordo com as Escrituras, imundo vos será. Não comereis da carne destes e não tocareis no seu cadáver. Deuteronômio 14:8. O porco é um limpador público da natureza, alimentando-se de restos e sujeiras. Jamais deveria ter sido usado como alimento humano. Nem mesmo os peixes estão isentos de perigo. Em muitos lugares, eles se alimentam de dejetos e impurezas provenientes dos esgotos das grandes cidades. Muitas enfermidades que afligem a humanidade, doenças do sangue, enfermidades degenerativas e distúrbios mentais, têm origem na alimentação carnívora. Ainda que a causa real não seja reconhecida, ela continua operando silenciosamente. Eles amam, temem, sofrem e manifestam ternura por seus companheiros. São fiéis aos que os tratam com bondade, criando laços profundos que só se rompem com grande dor. O vigor físico e mental pode ser melhor alcançado através de uma alimentação baseada em cereais, frutas, nozes e verduras, os quais contêm todas as substâncias nutritivas necessárias à formação de um sangue saudável e de uma mente clara. Isso é especialmente importante para pessoas que realizam trabalhos pesados ou vivem em regiões pobres, onde a carne é o alimento mais acessível. A mudança pode ser desafiadora, mas é possível e benéfica. O segredo está em educar a consciência e fortalecer a vontade. À medida que o corpo se purifica e a mente se esclarece, o desejo pela carne desaparece naturalmente. Ellen White faz então um apelo comovente. Não é este o tempo de todos dispensarem a carne de sua alimentação? Como podem tirar a vida de criaturas inocentes criadas por Deus para satisfazer o apetite? O chamado é para um retorno ao plano original do Éden, a alimentação saudável, simples e natural que o Criador designou. Essa mudança, longe de ser apenas uma questão de saúde, é também uma questão de fé e de caráter. Aqueles que aceitam essa luz tornam-se testemunhas vivas da sabedoria divina. Assim, a reforma alimentar torna-se um ato de adoração e de fidelidade, uma escolha que prepara o ser humano para viver em comunhão com Deus e com a criação redimida, onde não haverá morte, nem pranto, nem dor. Muitos que consomem carne não fazem ideia do que estão ingerindo. Se pudessem ver a condição de muitos animais antes de serem abatidos, certamente se enojariam. São transportados por longas distâncias em condições de extremo sofrimento, privados de água e alimento, até chegarem exaustos e febris aos matadouros. E é dessa carne, saturada de sofrimento e doença, que o homem se alimenta, transformando o banquete em uma comunhão silenciosa com a morte. Como pode, então, um ser humano olhar nos olhos de uma criatura que confia nele e entregá-la voluntariamente à faca do açougueiro? Como pode devorar a carne de um ser que amou e confiou e chamá-la de alimento? Quando esse estímulo é retirado, o corpo sente a diferença, assim como o alcoólatra sente a abstinência do álcool. No entanto, com o tempo, a verdadeira vitalidade retorna, acompanhada de clareza mental e serenidade espiritual. Seus corpos se tornam templos mais puros, suas mentes mais claras e seus espíritos mais receptivos à influência do céu. Os males morais desse regime são tão graves quanto os físicos. O consumo de carne não apenas corrompe o corpo, mas também obscurece a mente e enfraquece o caráter.